Olá pessoal, nesse exercício a gente vai desenvolver um hack a partir de grupos e componentes. A preocupação em organizar o modelo em grupos e componentes permite que a gente tenha uma boa flexibilidade do modelo, que a gente movimente as suas peças sem que elas se conectem às vizinhas, e com isso a gente tem um modelo muito mais organizado e com muitas vantagens em relação ao modelo que seria todo conectado. O fato da gente organizar em grupos e componentes também permite que a gente faça representações mais construtivas, evidenciando as peças que compõem o objeto como um todo. Bom, vamos começar o exercício. Eu vou fazer o exercício bem do lado do modelo pronto, mas se vocês preferirem, podem começar um arquivo do zero. Lembre-se apenas de usar metros como unidade padrão, que é a que a gente vai usar nesse exercício. Eu vou começar fazendo a base do hack, que é basicamente uma peça retangular. Então, eu vou no meu comando retângulo, clico em qualquer lugar, indico a direção e eu vou inserir as dimensões, que são 1,6, ponto e vírgula, 0,5. A gente tem um hack com 1,60 m por 50 cm de profundidade. Eu vou usar a minha ferramenta empurrar, puxar para dar um volume, que é a altura. Vou clicar aqui na face, indico a direção e digito 0,03. Uma vez que eu finalizei o volume, eu preciso pensar se vale a pena transformar isso num grupo ou um componente. Transformando objetos em grupos ou componentes, a gente protege a malha de qualquer eventual conexão com as malhas vizinhas, e eu consigo tranquilamente movimentar essa peça no futuro, se for o necessário. A diferença entre grupo e componente é que as cópias do grupo não têm relação umas com as outras. As do componente, sim. Por exemplo, se eu pegar essa tábua de cima e fizer qualquer alteração nela, a de baixo vai sofrer a mesma edição, o que facilita quando a gente tem vários objetos que são iguais e são repetidos pela cena. No nosso caso, essa base ela vai ser repetida em cima, então vale a pena que ela seja transformada em um componente. Eu vou selecionar a base inteira ou com a ferramenta de seleção ou clicando 3 vezes seguidas com o mouse. Vou clicar com o botão direito e vou escolher Make Component, escolhendo um nome qualquer como base. Vou criar. Pronto, agora eu tenho um componente e todas as cópias que eu fizer desse componente sofrerão as mesmas alterações. Eu vou agora selecionar essa base, vou no meu comando mover, vou apertar a tecla Ctrl, que indica que eu quero fazer uma cópia, vou clicar em qualquer ponto dessa base, por exemplo aqui em cima, clico uma vez, indico que eu quero ir na direção do eixo azul, digito 0,4, que é o deslocamento que eu quero, e pronto, eu tenho agora o meu componente na parte superior. Deslocando 40 centímetros, eu vou ter, na verdade, 37 centímetros entre essas duas partes do meu hack, que é justamente o que eu quero. O próximo passo é fazer as peças laterais, que também serão componentes. Eu posso começar marcando, por exemplo, com a fita métrica, dessa linha para cá, 0,03, se eu quiser manter sempre a mesma espessura. Depois eu vou criar um retângulo baseado nesse guia. Reparem que ele não vai se conectar com a parte de baixo, porque eu transformei a parte de baixo num componente, então ela está protegida. Eu agora vou basicamente usar a minha ferramenta Push-Pull, ou empurrar-puxar em português. Vou clicar e eu vou aproveitar a referência que eu posso fazer com esse comando e vou clicar aqui em cima até ele atingir a altura que eu quero. O próximo passo vai ser justamente dar 3 cliques nessa peça e assim eu consigo selecionar ela por inteiro. Clico com o botão direito e vou novamente transformar em componente, porque do outro lado eu vou ter uma peça exatamente igual. Eu vou chamar essa peça de lateral e vou criar. E vou fazer o mesmo esquema que eu fiz com a base. Movimentar, aperto o Ctrl, clico em algum ponto específico. Nesse caso, eu vou clicar bem nesse ponto aqui, porque eu quero encaixá-lo certinho lá do outro lado. Pronto. Eu agora tenho a base, as duas peças laterais e também o fechamento aqui na altura. O meu último passo aqui nesse vídeo vai ser colocar também um fechamento nos fundos aqui do hack. Para fazer isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma peça lateral, vou na ferramenta mover, vou apertar Ctrl, vou criar uma cópia aqui para qualquer lugar, posso até copiar aqui para fora. Agora quero rotacionar essa peça. Eu posso aproveitar que isso aqui é um componente
E quando a gente tem um grupo ou componente, basta que a gente passe o mouse nesses pontinhos vermelhos, mesmo que a gente esteja no comando de movimentação, que eu consigo fazer a rotação. Então, vou clicar em qualquer ponto desse. Vou tentar movimentar o meu mouse bem próximo ao transferidor, porque aí eu consigo ângulos bem precisos. E pronto. Eu vou agora pegar essa peça, vou colocar ela num lugar específico que eu quero. Por exemplo, posso pegar essa quina, jogo aqui desse lado, dou uma voltinha, pego essa ponta aqui, ó, encaixo ela certinho no lugar. E o truque aqui vai ser fazer o seguinte: eu não posso acessar esse componente e usar, por exemplo, a ferramenta Push-Pull, porque senão os outros vão ser influenciados por isso, já que eles são componentes também. Mas, se eu usar a minha ferramenta de Scale, que escalona objetos, essa alteração ela não vai acontecer nos outros objetos. Então, movimentação, rotação, Scale são operações que não afetam as instâncias do componente. Eu vou pegar o quadradinho bem do meio, vou clicar nele, e vou movimentar até chegar aqui nessa quina, de forma que eu consiga ter todo o fechamento que eu desejo. E agora chegou o momento da gente modelar as portas. As portas são elementos que precisam ser grupos ou componentes, porque a gente precisa movimentar elas caso a gente queira abrir ou fechar as portas. Elas possuem pequenos detalhes também que a gente precisa fazer, e elas possuem também materiais diferentes, mas isso a gente deixa para o final. A gente vai começar fazendo um retângulo. A gente vai pegar essa quina inferior e vai puxar esse retângulo até a gente achar o ponto mediano aqui dessa parte superior. O próprio SketchUp vai indicar aqui Midpoint in Base. A gente fez então um retângulo e agora a gente precisa fazer um volume. Eu vou usar aqui o Push-Pull, ou empurrar-puxar. Eu vou clicar nessa face que a gente acabou de fazer e vou empurrar isso aqui para dentro uns 2 centímetros, 0,02, já que a gente está trabalhando em metros. Vou agora pensar nesse detalhe que, na verdade, é um puxador, uma forma da gente abrir a porta. Eu vou basicamente criar com a minha fita métrica uma guia a partir dessa linha aqui para a direita com 0,01 metros, né, 1 centímetro. Depois eu vou puxar novamente aqui 0,01. Eu não preciso nem digitar porque o próprio SketchUp está achando para mim. E com isso eu tenho 2 marcações. Com a ferramenta linha, eu vou agora traçar por cima dessa guia. Primeiro da esquerda, depois eu posso traçar em cima aqui da direita também, porque aí agora eu tenho a marcação exatamente desse puxador. O próximo passo é usar a ferramenta Push-Pull, clicar nesse elemento aqui do meio e movimentar isso aqui para dentro 0,005, ou seja, meio centímetro. Com isso, eu tenho já o detalhe que eu precisava. Caso vocês queiram enxergar melhor o que a gente está fazendo, a gente pode selecionar essas partes aqui em volta, a parte de cima, a lateral e a de baixo, clicar com o botão direito e escolher a opção Hide para que a gente esconda temporariamente esses elementos. Então, foi basicamente isso aqui que a gente criou. Depois que a gente fez essas guias, eu posso selecionar elas e apagar. E o meu último passo é transformar isso aqui num grupo ou componente. Novamente, vale a pena pensar em transformar em componente porque eu tenho 2 peças iguais. Então, se eu quiser fazer qualquer modificação em uma, como por exemplo, mexer nesse puxador, eu quero que a outra também atualize. Então, eu vou voltar aqui para o meu modelo. Eu vou dar 3 cliques, porque aí eu consigo selecionar todas as faces em volta. Clico com o botão direito, Make Component, e vou escrever porta Hack como nome, sempre verificando se essa opção aqui embaixo está marcada, e vou criar. Se eu quiser voltar com os outros elementos do meu hack, eu posso vir em Edit, Unhide, All, porque aí ele vai mostrar todos novamente. Eu vou pegar essa porta que a gente acabou de fazer, vou selecionar e vou movimentar ela 2 centímetros aqui no eixo verde. Então, verifiquem aqui se a gente está no eixo verde e vou digitar 0,02 para que ela não fique faceando essa parte aqui do hack. O próximo passo é pegar essa porta e fazer uma cópia dela usando o comando Move, lembrando de apertar a tecla Ctrl uma vez, porque aí eu entro no modo cópia. E eu posso pegar, por exemplo, esse pontinho aqui como referência e eu já faço uma cópia
e jogo ele para cá. É claro que eu quero que esse puxador fique do outro lado. Então, aqui eu preciso inverter essa porta. Eu posso fazer isso usando o comando Scale ou clicando com o botão direito e escolhendo a opção Flip Along Components Red. Ele vai simplesmente inverter, rebater essa porta aqui para o outro lado e o puxador vai ficar na posição que eu quero. Eu quero agora modelar os pés do rack, mas antes eu vou apagar essa guia aqui, que eu acabei esquecendo. Então, seleciono e aperto Delete. Vou agora procurar um ângulo mais favorável, provavelmente aqui olhando por baixo. Vou tentar enquadrar melhor aqui na minha interface. E primeiro eu vou usar linhas guias para orientar onde esses pés vão ficar. Eu vou basicamente querer que eles tenham um afastamento de 5 centímetros de cada borda. Então, vou clicar nessa borda aqui, vou indicar aqui 0,05. Eu posso digitar ou simplesmente confiar aqui no que o SketchUp está me mostrando. A mesma coisa aqui, 0,05. A mesma coisa do outro lado, 0,05. Vou digitar. E a mesma coisa aqui. Clico e indico aqui 0,05. Esses pés são circulares, então eu vou começar fazendo um círculo. Clico nesse encontro dos guias aqui e eu quero basicamente um círculo com um raio de 0,02. Então, ele vai ter um diâmetro de 4 centímetros. Eu vou usar agora a minha ferramenta Push-Pull para informar a altura desse pé, que vai ser 12 centímetros, ou seja, 0,12, Enter. E o que eu quero fazer agora é pegar essa parte de baixo do pé e escalonar de forma que ela fique menor. Eu vou selecionar essa face, eu vou selecionar o comando Scale, e aqui o truque vai ser pegar alguma quina, e enquanto eu estiver fazendo o movimento, eu posso segurar o botão do mouse, eu vou apertar a tecla Ctrl, e vou observar lá embaixo até aparecer a escala de 0,50. Isso quer dizer que eu estou reduzindo pela metade o raio desse círculo em relação ao superior, e é basicamente essa estética que eu queria que ele tivesse. Eu quero também que essa base esteja um pouco deslocada para a direita, então vou selecionar, vou com o comando mover, clico aqui em qualquer ponto, indico aqui que eu quero ir no eixo vermelho, então tentem colocar aqui bem em cima desse eixo e digito 0,05 para eu ter esse deslocamento. Novamente, vai ser mais inteligente se esse objeto for um componente, então eu vou dar 3 cliques de forma que eu selecione ele por inteiro. Clico com o botão direito, Make Component. Crio aqui um nome, pode ser Pé Rack. Create. Pronto, eu tenho agora um componente. Eu quero fazer uma cópia dele para o outro lado. E aqui vai ser mais fácil se a gente clicar no botão X-Ray, que vai tornar o nosso objeto todo transparente. Se vocês não têm essa opção aqui, podem clicar com o botão direito e escolher aqui Styles, que vocês vão ter acesso e vão poder ligar e desligar esse X-Ray quando vocês precisarem. Eu quero selecionar o meu pé, eu vou no comando Move, eu vou pegar bem esse pontinho aqui, vou apertar a tecla Ctrl para fazer uma cópia e eu quero encaixar lá bem do outro lado. Pronto, eu posso até já desligar o meu comando X-Ray e eu vejo que ele encaixou certinho. O próximo passo é passar esses dois pés lá para o outro lado. Eu vou selecionar os dois com a tecla Shift, vou no comando Move, aperto Ctrl para fazer uma cópia. Aqui eu vou copiar a princípio para qualquer lugar, não estou muito preocupado onde eles vão ficar. E o que eu quero fazer aqui é usar novamente o Flip para inverter aqui a orientação desses pés. Então, com os dois selecionados, eu clico com o botão direito, Flip Along Red Direction, eles agora estão na direção que eu quero. Eu vou novamente ligar aqui o X-Ray para eu conseguir visualizar melhor. E aqui eu preciso pegar o centro desse pé. O próprio SketchUp vai acabar achando exatamente esse ponto, basta que a gente movimente um pouco o nosso mouse. Clico aqui no centro e vou encaixar aqui certinho, de forma que o rack agora fique todo simétrico. Posso sair do meu comando X-Ray, posso apagar essas minhas guias. Se eu quiser fazer isso de forma mais rápida, eu venho em Edit, Delete Guides e pronto. Eu aqui já tenho as portas do meu rack e tenho também os pés de uma maneira bem rápida e organizada, já que todos os meus elementos aqui são basicamente componentes. Se eu alterar qualquer um deles, todos vão atualizar e isso é muito bom para o nosso modelo.
Nós já estamos no final do exercício e agora a gente só precisa pensar em materiais e também como a gente quer exibir nossa imagem final. Para colocar materiais, a gente vai acessar o nosso baldinho, Paint Bucket. Quando a gente clica lá, a gente já tem acesso aos materiais do SketchUp. E aqui eu quero basicamente aproveitar algum material pronto. Eu vou escolher a opção aqui, Wood. E dentre as opções Wood, eu vou escolher essa opção aqui chamada Wood Cherry Original. Vou clicar e vou clicar aqui na porta e também vou aplicar esse material nos pés. Basta clicar em cima dos objetos que a gente quer aplicar o material. Só que o material ficou um pouco grande, a textura está um pouco esticada, então eu vou clicar em Edit para editar esse mapa e vou diminuir esse tamanho, onde está escrito 1,83. Eu vou fazer alguns testes até eu conseguir chegar num tamanho menor. Tentei aqui com 1 metro, agora com 0,5. Acho que já está ficando bem legal. Se a gente quiser alterar um pouco a matiz aqui desse material, aqui no próprio Edit eu posso vir nessa rodinha colorida aqui, ó, e mudar um pouquinho. Se eu quiser tornar esse vermelho um pouquinho mais claro, um pouquinho menos saturado, eu posso simplesmente andar com isso aqui para cima ou mudar aqui a matiz nessa rodinha. Então fiquem à vontade para colocar uma cor um pouco diferente. E é basicamente isso que a gente precisa fazer em relação aos materiais, já que o resto dos materiais aqui são brancos, então eu não preciso fazer nada. Uma última coisa que a gente pode fazer é pensar numa representação mais interessante. Eu vou apagar esse modelo aqui, que já estava pronto. Por exemplo, se eu quisesse trabalhar com uma projeção axonométrica, eu posso vir aqui em Câmera e escolher aqui Parallel Projection, para que eu tenha uma projeção paralela, e aí eu posso trabalhar com uma axonométrica. E uma representação interessante seria, por exemplo, vou fazer uma cópia desse rack aqui para o lado, seria, por exemplo, deslocar as peças de forma que eu mostre como é o sistema construtivo. Então eu posso pegar essa peça, levantar, posso pegar a peça aqui de baixo junto com os pés e movimentar aqui para baixo. Posso pegar essa peça e trazer um pouquinho aqui para fora. Essa aqui a mesma coisa. Trago aqui para fora. As portas, se eu quiser, eu posso também deslocar um pouco para mostrar um pouco a parte de dentro. E com isso eu tenho uma representação bem interessante. No SketchUp 2019, a gente pode ainda brincar com linhas tracejadas indicando os encaixes. A gente primeiro precisa criar uma camada nova. Então eu vou acessar aqui no meu Default Tray a parte de Layers. Vou clicar no maisinho. Posso escrever linha tracejada. E aqui onde eu tenho o default, eu posso escolher realmente uma linha tracejada. Então agora quando eu faço uma linha e eu coloco essa camada 1 como a minha camada padrão, eu posso fazer isso aqui em cima, por exemplo. Basta que eu desenhe aqui as minhas linhas que elas vão ter essa aparência tracejada. Então isso é um recurso novo do SketchUp 2019 que permite que a gente faça representações bem interessantes, mostrando justamente, ó, esses encaixes, que pode facilitar, por exemplo, um manual de instalação de algum móvel. Podemos ainda, por último, brincar com os estilos, escolher um estilo diferente, um estilo baseado em cor ou um estilo com fundo branco, como vocês acharem mais legal. E nós chegamos no final do nosso vídeo com a modelagem de um rack e a exibição desse rack em dois tipos diferentes, uma com uma perspectiva normal e outra com uma projeção paralela com linhas tracejadas, que é permitido fazer no SketchUp 2019.